estou aqui com o Felipe, com a Angélica, né, os nossos participantes do nosso comitê de inovação, e nós estamos estreando hoje o PrismaCast, o maior podcast de inovação dentro do mercado do varejo. Então, roda a vinheta que logo vai começar. Fica aqui com a gente. Está no ar o maior podcast de inovação do mercado varejista. É o PrismaCast. Estou aqui com a Angélica, com o Felipe, que é o nosso head de inovação. Seja muito bem-vindo, né? Você que está aqui com a gente, nos acompanhando. Se você quer ficar por dentro, né, do mercado de inovação, ficar por dentro aí, antenado no mercado varejista, quais são os processos, o que a gente pode melhorar, quais são as dúvidas, como que a gente pode estar aí se lapidando, você tá no lugar certo. É o PrismaCast. Não é isso mesmo, pessoal? Nossa, com essa energia, Maria, que honra estar aqui participando desse primeiro bate-papo aí com vocês. É uma honra, Maria, né, com essa energia toda, né, lançar essa iniciativa que a gente estava bem ansioso, né, de colocar em prática. Já faz algum tempo aí que a gente queria trazer o maior podcast do varejo de inovação aí do Brasil e, quem sabe, do mundo, né, pessoal? A gente começando com bem pouca expectativa, né? Sim. Se for para pensar pequeno, a gente nem começa. Não adianta. A gente tem que ter um pensamento bem alto, né? Valorizando aí as nossas raízes, como a gente aprende ali no grupo, né? No grupo MM. E sempre, sem esquecê-las, mas sempre avançando, sempre pensando alto e crescendo bastante. Legal. E o PrismaCast, né? Vocês devem estar curiosos para saber o porquê desse nome, né? Então, a gente lançou uma iniciativa, né? No grupo MM, que é o nosso banco de ideias. E ele tem o nome de Prisma. E a ideia é que a gente tenha cada vez mais iniciativas com esse nome, né? Então, a gente tem o Prisma das ideias, o Prisma da comunicação relacionado à inovação, o Prisma da inovação aberta, né? Mas a gente vai falar um pouquinho disso e também falar mais dos conceitos de inovação, né? Tentando tirar aí algumas místicas, né? Inovação é algo muito complexo, é algo muito difícil. E a Angélica está aqui, né, para falar um pouco sobre isso, né, sobre o papel dela, que é primordial ali para a inovação no dia a dia. Então, o Grupo MM é uma empresa com mais de 45 anos no mercado, que nasceu inovadora, né, e veio inovando, vem crescendo bastante, com o objetivo de crescer cada vez mais. E, né, todos os colaboradores têm um papel fundamental para que todos inovem no dia a dia, e a gente tem uma empresa cada vez melhor para trabalhar, né? Que Sim. atenda cada vez melhor o cliente. Então, Angélica, conta um pouquinho para a gente como que é o teu dia a dia. Teu departamento é o CX, né? Isso aí. Então, pessoal, o meu departamento, né, ele é o CX, Centro de Inovação e Excelência. Ele existe na empresa há 2 anos e ele surgiu com uma necessidade da empresa para crescer. Então, a gente sabe que tem demandas que são operacionais, que são táticas, que são estratégicas. E pensando no crescimento da empresa, né, nosso planejamento estratégico, 2028 chegar a 3 bilhões de faturamento, eu brinco sempre nos treinamentos, né? Nós temos 46 anos de vida, levamos 46 anos para chegar no primeiro 1 bilhão, ano passado, e nós temos um pequeno salto para fazer de 2024 até 2028 de triplicar esse faturamento, né? E a inovação, ela é um dos pilares para isso, né? A gente precisa escalonar o negócio. Isso acontece em todas as áreas. Então, a área de CX, ela surgiu para que ela pudesse apoiar as várias iniciativas da empresa. E é interessante, né, que você pensa em inovação, automaticamente você pensa assim, é a TI da empresa, né? Não, a inovação não é uma área, né? Ela permeia todas as áreas da empresa. E a minha área, que eu não sou de TI, né, tem total relação com a inovação, né? Não só no nosso nome. Então, o Márcio tem uma frase que ele sempre traz, né? Que inovar é a arte de simplificar. Então, às vezes, pensa na inovação, a gente pensa somente na inovação disruptiva. Robôs, inteligência artificial. O trabalho vai ser substituído. Mas tem tanta coisa para se inovar, né? Hoje a gente teve o sorteio das MM Coins da Sedan, né, pela manhã. E depois a gente teve a passagem de agenda com os líderes. E no final da passagem de agenda, a gente teve a presença do senhor Toninho, que foi um dos primeiros gerentes
né? Ele estava indo lá para a cidade de reserva fazer a entrega de um caminhão de prêmios e ele estava contando como que era a inovação há 40 anos atrás. Então, às vezes, a gente pensa em inovação no dia de hoje. A gente pensa lá na automatização, a gente pensa no chat GPT, mas a inovação está muito mais perto de nós do que a gente imagina. E uma das nossas funções, né, no nosso comitê de inovação é desmistificar isso, né? Que a inovação é a TI, que a inovação é só tecnologia. Às vezes é você fazer algo de um formato diferente, né? Então, a minha área, que é o CX, eu não sou da TI, né? Mas eu entro nas áreas, nos processos, pra gente buscar como inovar. E nem sempre é sistema, gente. Muitas vezes, a chave, né, daquele processo, daquela mudança, tá em detalhes, né? Então, a inovação, a gente precisa desmistificar muito isso, né? E eu acredito que não só o Comitê de Inovação, mas também a iniciativa do Prisma, que aí é de acesso de todos os colaboradores, ele vem para isso. Legal, Angélica. Puxando só um ganchinho no que a Angélica falou das MM Coins, né? É também um processo de inovação aqui dentro do mercado móveis. Que várias empresas, a gente sabe que principalmente dentro do comércio, é muito a meta, é o lucro, é o resultado, e isso é primordial. A gente sabe que uma empresa ela depende muito disso, né, desse resultado. Mas a forma que até o Márcio traz muito para nós, para facilitar esse entendimento para os colaboradores, porque vocês vão ouvir muito desse podcast, né, que nós somos uma engrenagem. Então, todos os departamentos têm o seu papel primordial ali dentro. Só que como que eu vou explicar, por exemplo, para o meu colaborador da logística como que funciona a margem se ele não está naquele dia a dia? Sim. Aí já entraria os nossos indicadores, né? Que são as nossas metas de excelência, a nossa vaca leiteira, os nossos bichinhos ali, o mercantil, que é o nosso leão. Aí tem a cobrança, que é a nossa zebrinha. Isso é uma inovação. Teatralização, né? Exato. O teatralizar, que não tem nada de tecnologia, é uma inovação. É uma abordagem diferenciada, né? O Mercado Móveis, ele recebe visita de várias empresas para conhecer a bicharada, né? Que acontece dentro do Mercado Móveis. Às vezes chega algum gerente que foi contratado, que ele veio de mercado, veio da concorrência. Ele chega no Mercado Móveis, ele leva um impacto, né? Porque... O que tem uma vaca na recepção? Nós temos uma vaca na recepção. Tem uma vaca na recepção. E isso é trazer algo que às vezes está tão distante para tornar aquilo palpável, para independente do cargo, do conhecimento da pessoa, né? Então, é interessante a gente ver o quanto o Mercado Móveis, ele é muito referência nisso, né? Sim. Eu lembro de alguns meses atrás, a diretoria administrativa, o senhor Rogério, o Cristiano da Controladoria, ele tá ali recebendo o pessoal do Posto Mali, que veio conhecer como que a gente transmite, a gente desdobra metas, que é algo extremamente estratégico, em todos os níveis, né? E a empresa também, né? Um posicionamento da empresa dela abrir essas informações, que boa parte das empresas não abre esse detalhamento, né? Hoje, se um visitante for na nossa sede e ele vai ver em diversos corredores exposto a nossa meta, as nossas diretrizes, quanto a gente atingiu. Então, não é algo assim, 7 chaves. Nosso objetivo, né? É realmente, assim, envolver todo mundo nesse processo, né? Isso é muito legal. Eu achei muito legal isso. A minha entrada no grupo MM é bem recente, mas me impressionou muito, né, essa empresa que ela é orientada a resultados, mas não é só na fala, né? Todos os resultados, eles estão transparentes para todos os colaboradores, para fornecedores, né? Sim. Algumas empresas acabam não fornecendo informações nem para os seus colaboradores. Ela fica no nível de gestão apenas, ou só no nível estratégico, né? Quanto mais as pessoas souberem dos números, mais elas se engajam nesse processo. E vocês comentaram que a gente trabalha muito com a teatralização, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho como que foi esse processo. Vocês falaram da Coins também, explicando um pouquinho o que são esses processos e também da passagem da agenda, né? Que é um ritual que é onde reúne a empresa toda para passar esses resultados, engajando já para os próximos passos, né? Fecha um mês, fecha um trimestre, mas já tem o resultado para o próximo período. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. A gente falou da excelência, né? A gente pode estar aqui também com pessoas fora do Mercado Móveis assistindo, né? Então, a excelência é os indicadores de cada cargo. Isso iniciou há muitos anos atrás, eu não vou nem saber que ano iniciou, mas eu sei que ela iniciou uma excelência para a área administrativa, com a diretoria administrativa,
onde tem os indicadores, né? Que são os principais indicadores daquela área. Então, o administrativo lá ele tem 5, 6 indicadores. A parte de recebimento, a parte de... Esses indicadores entrariam como uma meta para aquele departamento. Então, vamos trazer mais prático, né? Um vendedor. Um vendedor, ele tem meta de vender produto, vender serviços, de trazer clientes, do recebimento da carteira dele. Então, essas metas que vão mudando de acordo com a necessidade da empresa, né? Elas são agrupadas de acordo com cada cargo, né? Cada cargo tem as suas metas. E essas pontuações, né, chegam a 1.000 pontos, que é buscar a excelência. Então, ele começou isso, que querendo ou não, é pegar algo que tem toda a empresa, que todo mundo tem meta, todo mundo tem indicador, e trazendo para uma metodologia, primeiro. Então, primeiro foi uma parte, vamos dizer assim, que é mais didática. Mas depois ele foi criando mecanismos de comunicação para chegar em todos os colaboradores. Isso foi um desdobramento mesmo. Então, não existiu de início uma meta do vendedor, não existiu metas de excelências da SEDAM, das áreas. São processos, né? Fases que a gente vai se lapidando. E conforme a gente foi durante os anos, né? Isso, nossa, quantas pessoas passaram por esse processo, né? Contribuíram para a criação desse processo. E a gente já tinha na empresa, já teve uma campanha, alguns anos atrás, que linkava com os bichos do filme Madagascar. Então, legal. Além de uma vaca, nós temos uma... Vai ser o ar meio estranho, tá? A gente tem uma zebra montada numa moto no nosso chão da nossa recepção. Por que disso, né? Naquele cenário daquela época... Primeiro, porque são imagens que vocês nunca vão esquecer. Não. Entendeu? Porque não é comum. Então, já vai ficar na sua mente. Primeiro, porque a gente é uma empresa de varejo, e varejo é criatividade, né? Não é padrão. A gente que o diga, né? Cada hora a gente começa com um planejamento e muda a rota. Mas, a partir dessa ação, que foi uma ação comercial de muitos anos... ficou conhecido a venda dentro da empresa como o leão, né? Que é o rei da floresta. E a partir do leão, foi virando uma bicharada, né? Hoje em dia, ele sempre ficou tão grande que às vezes a gente tem que pensar muito para apadrinhar um novo indicador, né? Esses dias o diretor Rogério estava lançando um desafio para a gente como dar um novo nome para um indicador lá da inadimplência, porque a gente já tem vários nomes de zebras possíveis. Mas que é porque trazer aquilo que às vezes é algo muito complexo para a realidade de um vendedor, para a realidade de um administrativo, para que todo mundo entenda. Todo mundo contribui para aquilo, mas para ficar mais palpável, né? Dificilmente uma empresa de varejo tem uma meta, por exemplo, de lucro bruto. Se eu for falar uma meta de lucro bruto, muitas partes das pessoas vão travar. Mas hoje a gente tem a meta da vaca leiteira e que a gente traz isso para uma linguagem muito simples. Às vezes ele não tem que saber fazer a conta, mas como que eu contribuo para esse indicador? Gente, eu sou da comunicação. Eu só aprendi com a vaca. Você vai me explicar o número, me mostrar a planilha, já dá um nó na minha cabeça. Então, com a vaca ficou mais simples para entender. Você sabe assim, se eu focar na linha de imóveis, se eu vender carnezinho... se eu vender o celular no carnezinho, eu vou trazer vaca leiteira. Eu posso não fazer ideia da conta que está por trás daquilo, mas eu sei como contribuir para aquele indicador. Então, a tetralização, ele vem muito da essência dos acionistas, né? O Márcio tem muito isso, né? Ele é bem visionário nesse sentido, né? E ele traz essas ideias e foi pegando, né? Acho que porque foi pegando que foi crescendo tanto. E o que é bacana que vocês foram comentando é que no processo de inovação, no início vocês falaram que a gente relaciona muito, né, alguns conceitos. Tecnologia. Tecnologia é a forma de fazer as coisas. Se você vai fazer uma receita de bolo, você está usando uma tecnologia que é uma sequência de passos ali. Mas a inovação, ela está nas pessoas. Isso. Quando você comentou de simplificar, né, o indicador, você está trazendo as pessoas para perto, você não está afastando, né? Vamos falar uns termos bonitos aqui, né? Vamos só falar em inglês, vamos dar um overview, né? A gente já distancia o pessoal. Então, eu queria saber também como que são as pessoas nesse processo, como que é esse engajamento, né? Que inovação são das pessoas para as pessoas, né? Então, eu queria ver na visão de vocês, né? Como que vocês enxergam isso no Grupo MM. Tem um dos nossos princípios, né? O simples na aparência, mas não na essência, né? A gente aprende muita coisa lá fora,
né? O Mercado Móveis incentiva muito a participação de eventos. O Márcio tem, por exemplo, o site dele que todo final de semana ele posta as notícias mais atualizadas do varejo, são as notícias daquela semana. Então, a gente é muito incentivado a estar antenado, a saber tudo o que está acontecendo, né? A nossa equipe de e-commerce, nossa equipe do digital estava essa semana, por exemplo, no E-Commerce Brasil, o maior evento de e-commerce do país. Então, você vai falar assim, nossa, tem tanto termo em inglês, principalmente, né? Mas daí a gente vem e traz para o simples na aparência, mas não na essência, que se você vai falar, por exemplo, de um mindset, o seu Emílio tranquilamente, né? Nosso VP de operações vai brincar e falar, não, mas qual que é o Mind 8, né? Qual que é? Vamos trazer para a nossa realidade? Vamos trazer para a prática? Então, a gente vê muito esse processo das pessoas, que é escutar muito o que as pessoas trazem, e o Mercado Móveis tem iniciativas para isso, né? Legal. Hoje a gente tem, por exemplo, o MDL, que se for olhar, é uma iniciativa de inovação para coletar informações, oportunidades de melhoria. O que é o MDL, a sigla? MDL é Meu Dia de Loja. Então, o que nós... Às vezes o povo acha, né? É uma sigla em inglês? Não é. É Meu Dia de Loja. A gente pode deixar em inglês também. O que foi essa iniciativa? Ela é muito forte. Começou com as áreas de TI e financeiro, porque eram as áreas que mais tinham chamados e demandas das lojas. Então, elas, né, a gerente Priscila, a gerente Anne, né, puxaram essa iniciativa, e hoje já é comum, vários setores fazem, né, que é o quê? Deixa eu ir lá na ponta, lá na loja, ver qual que é a dor. Deixa eu ir na inauguração e ver qual que é a loucura de uma inauguração. Entender, né, você estar naquele contexto, que inclusive... Hoje o pessoal da TI estava reunido, né, fazendo uma passagem de agenda para entender como que funcionou todo o primeiro trimestre, esse primeiro semestre, os projetos que já fluíram, o que está em andamento, como que a gente vai se preparar para o segundo. E aí eles trouxeram algumas propostas, né, para melhoria aí da comunicação, cultura e a experiência do cliente, né, que bem no fim é o ouro ali da empresa, vai ser sempre a experiência do cliente. E eu percebo isso não apenas no varejo, no Grupo MM, mas em todos os serviços, em todos os produtos que o mundo vende, nesse sentido. O que conta a experiência do cliente? E uma das coisas que um dos meninos falou, né, o Rafael comentou, foi justamente sobre essa empatia que é preciso da empresa ter com o colaborador. Seja, né, no caso aqui do MDL, você ir até a loja, entender o contexto dele, porque às vezes para nós, que nós três aqui, né, a gente fica muito no administrativo. Então, para nós é muito simples, às vezes, o famoso resolver. Sentado atrás da mesa. Para nós, às vezes, é muito tranquilo. Nossa, tô com uma dúvida, levanto, vou lá, respondo. A nossa correria, ela é um pouco mais tranquila do que a correria de uma loja. Sim. Né? Que ali o cliente, quando nós somos os clientes, independente do setor, a gente chega, quer comprar um produto, a gente quer um atendimento rápido, a gente quer sair de lá com um cadastro tranquilo, que não demore. E às vezes entender isso, puta, mas por que não responde? Deve estar... O que tá acontecendo? São processos, né? Então, quando você se desloca, às vezes o deslocamento é uma conversa. Pra você estar aberto a ouvir, né? Então, esse deslocamento que acontece no MDL... dos colaboradores aqui Sedan, né? Irem até a loja, entender o que está acontecendo, primeiro que faz um boom na cabeça das pessoas. Porque às vezes a gente não tem ideia do que é. E quando você abre, né, mais essa caixinha ali, dá mais um espacinho na cabeça para abrir essa caixinha de experiência, facilita. Tanto no teu dia de trabalho, daí já entra um pouquinho mais na parte de bem-estar, de pessoa mesmo dentro do mercado de trabalho, quanto para o processo da empresa. Que daí você facilita, aí você consegue inovar. E quanto isso acelerou a partir do momento em que as pessoas se tornaram mais próximas. Sim. Uma das ações é a MDL, mas tem N iniciativas da empresa. Mas eu vejo até, por exemplo, o nosso canal, né, o Prisma, né, para poder enviar ideias. É a forma de você não precisar esperar alguém ir na tua loja, o dia do MDL na tua loja. Porque as coisas você vai percebendo, facilitar, tendo né? insights no dia a dia. Às vezes tem situações, por exemplo, que estão até, né, ideias que vieram, que assim, eu tava fazendo a compra na farmácia e eu vi uma coisa muito legal no caixa que dava para ter no nosso negócio, né? O famoso ócio criativo, né? Então, o tempo todo a gente pode trazer coisas que a gente vê na concorrência, vê no mercado, uma ideia que a gente teve pra cá, né? E é bem isso que você falou, Felipe, é de pessoas para pessoas, né? Legal.
E é bem bacana de ver, né, todo esse conceito, como que funciona. E é muito veloz, né? Você receber essas ideias e também ter a possibilidade de implantação, né? Não, Sim. se é algo bom para o cliente, é algo bom para a empresa, então implementa, né? Tem até essa cobrança das coisas acontecerem rápido, né? A empresa é muito decidida no que ela quer. A gente está falando aqui um pouco de inovação, um pouco de como funciona, mas a gente não falou do tamanho que é a empresa, né? Eu acho que esse ponto é bem interessante. Sim. Se a Maria quiser contar um pouco também para nós disso. Então, vou contar um pouquinho para vocês. Bom, como o Felipe já mencionou, né? A empresa aí tem mais de 40 anos, exatos 46 anos de história. Hoje nós estamos com cerca de 210 filiais espalhadas aí no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além dos braços do e-commerce e do MM Atacado, que também aí já torna a empresa nacional, né? Então a gente já atende aí vários cantos, espaços do Brasil. Temos também o braço da MM Dreams, que é um conceito aí que a empresa traz voltado para o descanso, né? A gente sabe que grande parte da nossa vida a gente passa dormindo, descansando. Então é importante que a gente tenha uma boa noite de sono. E a empresa, como sempre fala, tem esse pilar de pessoas importante, não apenas dentro, mas fora, trouxe esse conceito. E também temos a MM Design, que é um outro braço da MM, né, que fica aqui em Ponta Grossa, que trabalha muito com a linha de planejados. E então a gente consegue atingir todos os públicos, né? De pessoas para pessoas, todas as pessoas. Seja o cliente lá, o lojista que quer comprar conosco, fazer uma parceria e aumentar o seu negócio. Seja para o nosso cliente, talvez mais jovem, que não gosta de ir até a loja. Tudo bem, compra no e-commerce. Eu quero comprar só um colchão. Tem a MM Dreams e essa loja tem um diferencial que é o marketing olfativo. Então você vai se sentir mais confortável lá dentro, com aquele cheirinho gostoso, tirar um cochilo naquela cama, a gente é maravilhosa, né? E se você quer ter uma experiência mesmo, como nossos pais gostam de ter, né? Os nossos tios, nós mesmos gostamos de ter experiência, você tem a possibilidade de ir até as lojas. Então a gente consegue abranger aí em vários espaços, em vários momentos da vida das pessoas, né? E falando agora um pouco de pessoas, aqui a gente tem a divisão nas nossas filiais, contando vendedores, enfim, a equipe, e aqui é o pessoal sedã, né? Hoje aqui na Sedã em Ponta Grossa a gente está com a faixa e uma média de 500 colaboradores. Contando com logística, pessoal da TI, financeiro, enfim, todos os departamentos e também com os terceiros. E a nossa frota, porque nós também temos uma frota própria. Né? Nós estamos muito chique. E nas nossas filiais, né, que a gente tem aí vários colaboradores, em faixa de vendedores, dá uma média aí de 700 vendedores, mais ou menos. Isso. Contabilizando todo mundo, junto administrativo, gerente, líderes, enfim, quase 3.000 colaboradores. Né? Então, a gente tem um grande braço aí para chegar nas pessoas, né? A inovação de pessoas para pessoas, aqui ali na empresa, vocês sabem muito bem também, a gente sempre tem que pensar em todas as esferas. Acho que é por isso também o nome do Prisma, né? Tem que pensar em todas as esferas. É o digital, é o físico, Não, mas tem esse cliente que não gosta do atendimento. Tem nossos né? clientes diamantes, nosso Sim. perfil na loja física, mulheres acima de 50 anos, que gostam de comprar no carnezinho, mas aí você vai pro digital, o cliente que quer fazer uma compra durante uma live shop, que Sim. por sinal o Mercado Móveis foi a primeira rede varejista a fazer uma live shop nos modelos de, assim, tudo na mesma plataforma, sem ter que sair pra, manda contato nesse WhatsApp, ou entra no site. Não, na mesma plataforma. Então, o nosso simples na aparência, mas não na essência, é algo que a gente vivencia muito, sim, né? Sim. E algo que vocês comentaram do tamanho da empresa, né? Como inovar com esse tamanho, como manter o crescimento, como é esse desafio. E tem uma iniciativa bem legal, né? Que a Angélica conduz. E a Maria foi participante dessa iniciativa, que é o Varejo Verso, né? Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso também, que é uma iniciativa que eu admiro muito. Show!
Eu tenho um orgulho enorme desse projeto, né? A gente já teve a segunda edição. A empresa tem uma preocupação muito grande de sempre estar se oxigenando, né? Às vezes a gente fala entre drones e dinossauros, né? Um livro que foi lançado recentemente aí. Mas a gente não pensar que dinossauros são pessoas mais velhas. Não, como é a nossa mentalidade. A gente pode ter alguém super jovem que tem uma mentalidade de dinossauro e o inverso também é verdadeiro. Então, pensando nisso, nessa oxigenação da empresa e também como estar atento ao novo cliente, né? A gente fala tanto das gerações, né? A geração Z, que hoje, daqui a pouquinho, a geração Z é a maior parte da pirâmide etária, né? Da população nacional. Então, o Márcio, né? Que é o nosso CEO, ele incentiva muito, né, essas ações. Então, o Varejo Verso é um projeto com colaboradores até 28 anos. Eu não tenho 28 anos, tá? Mas eu ajudei a coordenar o projeto. Parece. Não, mentira, não parece. Mas... É muita hidratação, gente. É muita hidratação. Muita água. Projeto em que o objetivo é escutar esses colaboradores, né? Na primeira edição, eles trouxeram ideias, estudaram soluções voltadas para o nosso maior feirão, que é o Black Fábrica, né? Que acontece lá na nossa sede, né? E agora a segunda edição foi como pensar na experiência do cliente, né? E vieram N ações, eles pilotaram nas lojas. Boa parte dessas ações, elas foram avaliadas por N áreas, foram construídas com apoio de muitas áreas. Nossa, o giro, o compras, o digital. É muito legal a gente ver esse crescimento, porque às vezes a gente pensa que aquele projeto teve um início e fim e acabou, mas o quanto ele continua repercutindo, né? Seja na retenção de pessoas, no engajamento, em as pessoas quererem participar da próxima edição, né? É muito legal. Hoje, a equipe da TI lá, o pessoal da MMTech estava apresentando e teve um grupo que falou de personas de clientes. Na hora que ele falou, eu já olhei quem fazia parte do grupo, porque ali tinham 2 pessoas que vieram do Varejo Verso e no Varejo Verso eles tiveram acesso às personas do marketing. Sim. Então é muito legal você pensar assim, é o povo da galera da TI pensando na persona que é o nosso público. Então isso é muito legal, porque a gente escutar o que é o nosso cliente mais jovem e principalmente aquele cliente que já está ali dentro e vê como que a engrenagem funciona. E você entra numa pluralidade de assuntos, né? Isso. O pessoal, por exemplo, você citou o exemplo ali da TI, né? Hoje eu faço parte da comunicação, dentro do marketing precisamente. Você não fica só ali dentro. Não, eu só a comunicação. Não, você amplia horizontes, né? Então é por isso que tem que ser assim. Então, mas o que é assim? Por que é assim? A gente acaba saindo da caixinha e consegue entender melhor o contexto do porquê que a empresa trabalha dessa forma. Você participou do Varejo Verso? Participei. Então? Fui a participante da segunda edição. E é muito gratificante, né? Saber que, graças a Deus, deu certo a nossa ação. Mas o quanto ela é dificultosa, né? Porque muitas vezes, eu acredito muito nisso, depois que eu participei do Varejo Verso, que virou essa chavinha, né? Mas às vezes, enquanto clientes, ou até mesmo enquanto colaborador, independente da empresa que você está hoje, a gente não consegue entender o porquê de alguns processos. O porquê que funciona assim, mas o porquê que eu tenho que fazer assim, o porquê que é assado. Aí quando você começa a entender, e principalmente a não só planejar, mas executar, você fica, tá. A brincadeira é mais séria. O seu Emílio cobra tanto a gente, tem um motivo. Exato, tem um porquê de você precisar pensar, por exemplo, numa redução de custo. Não, mas por que eu não posso colocar uma tela de LED lá no outdoor para chamar todo mundo? Putz, é uma ideia fantástica. Mas o que vai me trazer? Eu preciso pensar no retorno. E aí a gente começa a entender um pouquinho, né? Por exemplo, a experiência do cliente. Como é dificultoso a gente entender, porque ao mesmo tempo que parece que já tem tudo, parece que a gente não tem nada. Quanta que você começa ainda tem pra fazer, né? Exato, você tem tanta possibilidade, você tem tantas formas de melhorar, que você se coloca num lugar de escolha, né? Você quer, não, mas e agora? Como é que eu posso fazer? No nosso caso, a gente fez um evento para trazer clientes que não gostam de ir pra loja. Aí a gente pensou, fazer um evento, né? Vamos fazer um evento, deve ser tranquilo. Meu amigo, um evento não é tão simples quanto parece. Você acha assim, nossa, vou me convidar pra festa, todo mundo vai. Não é tão simples. Não vai. É difícil. Porque você tem que dar um bom motivo, você tem que pensar em todos os detalhes.
Não é só pensar se vai ter luz, se vai ter os produtos e se o sistema está funcionando. Não, você tem que pensar na água que a pessoa vai tomar, você tem que pensar na luz do banheiro que ela vai acender, você precisa pensar quem que vai receber, como que vai ser esse recebimento, quem que vai ficar ali na frente, ele vai receber algum brinde, vai ter um desconto, quais são os produtos, qual o diferencial, por que que ele tem que vir na minha loja, por que que eu iria nessa loja. Então a gente começa a realmente trabalhar essa empatia e aí fica mais simples. Sim. Da gente conseguir entender. Acho que por isso que a frase, né, do o inovar é a arte de simplificar, eu acredito que vem muito disso. Você entender o contexto, se colocar ali e pensar, tá, mas se eu fosse fazer, como que eu faria? Não se colocar apenas no lugar de quem está planejando, mas de quem receberia essa ação, né? Pensando no sentido de venda. Mas em todas as questões. Porque é complexo, mas ao mesmo tempo não é, né? Porque vai muito de você se colocar para ouvir. O Varejo Verso deu oportunidade para esses colaboradores, que são de diversas áreas, a terem contato na construção e execução das ideias que envolviam N áreas. Então, eles precisaram conversar com marketing, com giro, fazer propaganda, como atrair o cliente, aprovar orçamentos, né? Nem tudo é só sonhos. Gente, que é isso? Nem tudo é só dreams. Como assim a gente Nem tem... tudo é só dreams. Né? Nem Porque, né, eu acho que a questão do orçamento é uma coisa que pega muito. Porque quando a gente coloca no papel, mas é tranquilo, né? Aí você fica, não, mas eu não posso gastar tudo isso. É igual a nossa vida, né? Você uma fica, escola, né? É igual aquela coisa do cartão de crédito. Tá, se o meu cartão de crédito tem 5 mil de limite e eu recebo 3, então eu tenho 8 mil reais no bolso, entendeu? Então por que eu não posso gastar tudo isso? Depois é só pagar o aplicativo que não vem a fatura, né? Acabou. Só que a vida não é tão simples assim, né? E é a mesma coisa quando você vai fazer um projeto. Putz, se eu tenho essa quantidade de orçamento, eu não preciso gastar tudo. Como que eu vou usar da melhor forma esse dinheiro, né? E esse é um ponto importante, porque quando a gente fala de inovação, a gente fala de um projeto de ideação, ideias tem muitas. E que ótimo que tem muitas ideias. E às vezes, como a gente não... Dependendo da nossa atividade, a gente não tem participação na decisão do que ideia vai ser priorizada. Às vezes o sentimento é, mas eu dei uma ideia, eu já falei isso há algum tempo e ninguém fez nada. Mas, como a empresa cada vez mais busca divulgar essas informações, a gente falando do planejamento estratégico, deixando mais transparente, muitas vezes faz entender assim, a minha ideia é muito boa, mas aquela outra ideia é o que a empresa precisa para agora. Então, faz com que a gente entenda, muitas vezes, nesse processo colaborativo e mais transparente, que tem muitas coisas que são muito boas, mas às vezes não é o momento, às vezes não é prioridade, às vezes não tem orçamento para aquilo. Então, como a gente vai contornar uma determinada objeção para chegar naquele resultado, né? O grupo de vocês queria fazer uma propaganda, né? Fazer um convite para o cliente com uma caixa personalizada, vocês queriam mandar lá uma champanhe. Quando vocês viram quanto custava? A gente queria fazer um unboxing, entendeu? Isso é legal. A gente pensou, vamos mandar pro cliente uma champanhezinha, uma tacinha. Ele vai amar. Nós também, mas depois que a gente viu quanto que ia sair, a gente falou, vamos simplificar essa ideia. Porque inovação é arte de simplificar, né? Mas assim, não foi totalmente descartado, porque a gente realmente fez o convite. Mas será que agora é o momento de colocar um champanhe naquela caixinha? Será que não é futuro? Talvez um cliente diamante, né, como a Angélica colocou? Talvez um evento específico que eu queira fazer? É adaptável, né? E o que é legal dessa visão que vocês trouxeram é que nada é perdido, né? Às vezes a gente tem uma visão, que a gente tem uma ideia, aquela ideia tem que acontecer. Eu tenho que achar formas de viabilizar aquela ideia da melhor forma. Mas se ela não for viável, eu tive o tempo do estudo e eu vi que ela não é viável. Então eu não vou gastar mais energia com ela, né? Então acho que o Varejo Verso, ele entra muito nisso e ele gera muito resultado de aprendizado, né, de ver as ideias que funcionam, além... Estudo. Uma coisa que o Mercado Móveis, ele traz, né, principalmente, por exemplo, para nós, gerentes da Sedan, porque isso passa por como é a cultura da empresa. É bonito você falar que é fácil errar, quando todos os nossos salários dependem do resultado da empresa.
né? O acionista vai ter que, no dia tal, ir lá e garantir nosso salário, né? E a gente tem os nossos compromissos. Então, esse processo... É importante esse processo de estudo. A gente teve, alguns anos atrás, eu nem vou lembrar quantos anos, 2, 3 anos, a gente teve um livro que foi o Transformação Radical, que pautou o nosso planejamento estratégico naquele momento. E ele falava muito disso, sobre o perfil intraempreendedor, que é quem quer colaborar, quem quer, mas assim, a gente quebrar os silos, né? Ah, não, essa é a minha área, essa é a tua. Eu cuido do meu indicador, você cuida do teu. Não, nós somos da empresa. Existe um indicador maior do que o meu e o teu juntos. E que muitas vezes eu saber que naquele momento a minha ideia ou a minha sugestão não é prioridade, porque para a empresa tem um outro item que vai ter maior impacto. Então esse trabalho vem sendo feito inclusive com nós líderes. Seja, dei esse exemplo de um livro de alguns anos atrás, mas esse ano nós... gerentes da Sedan, a gente está participando do comitê de integração e a gente está estudando uma trajetória de livros, né? Um deles foi o Código da Cultura, falando muito disso, desse ambiente de aprendizagem, esse ambiente que permite a colaboração. Sim. Senão fica muito bonito lá o Márcio falar, mas no dia a dia a gente não viver. E a empresa vem tendo N ações para nos preparar para isso, né? Nós, líderes, estamos participando dos PDLs, né? Programa de Desenvolvimento da Liderança, para que a gente... aprenda esse novo cenário. Hoje, fazer gestão hoje é completamente diferente de fazer gestão há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Até porque, como foi mencionado, tem muita questão das gerações, né? Eu percebo que a geração Z hoje, eu faço parte dessa galera, a gente questiona muito, né? Tem que ter um porquê. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? A gente tem que entender o porquê. Não que antigamente não era questionado, mas vieram de situações diferentes, né? Ali, período pós-guerra... tinha um porquê de você trabalhar, você não questionava, você precisava trabalhar porque, né, vamos pegar lá pra fora, onde a Segunda Guerra atingiu muito principalmente. Cara, ou você trabalhava pra comer, ou você não comia, você não questionava. Então você fazia. E o cenário econômico era diferente. Era totalmente diferente. A lei da oferta e procura, então as indústrias, o que elas produziam era o que tinha para vender. Hoje, quando a gente vai pensar, como é o varejo? O nível de personalização... Sim. Há 20 anos atrás, a minha concorrência era a loja vizinha. Há 10 anos atrás, a minha concorrência está no e-commerce. Hoje, a concorrência, ela está em qualquer lugar, porque as barreiras tecnológicas... A globalização trouxe muito disso, né? Então, a gente precisou se adaptar, né? Alguns anos atrás, eu lembro quanto o diretor comercial, o seu Marcos, trazia a questão do vendedor... digital, né? Ele falava aprender novos truques. Eu lembro que tinha num EG que teve essas temáticas, teve mágico. Por quê? A gente precisa ir se adaptando como empresa. Às vezes a gente pensa na inovação como hoje, né? Eu tenho o seu Rogério Claas, ele fala foto e filme. Quando a gente olha hoje a foto, muitas vezes a gente vai olhar situações que você fala assim, nossa, o mercado móveis não tem isso. Pensando eu como colaborador, né? Esses dias, por exemplo, uma dor nossa. A gente não tem o rastreio do produto, a gente não tem o agendamento do frete da montagem. Realmente a gente não tem. E é algo que está no planejamento estratégico, sendo estudado, N formas para viabilizar isso. Mas vamos olhar o filme? Vamos olhar o quanto a gente cresceu? A gente nunca vai estar no cenário ideal. Porque toda hora a nossa meta, o nosso desejo... Os desejos dos nossos clientes vão mudando, né? E não só o nosso, o mercado por si só, exatamente. É muito rápido. É muito rápido. Uma coisa que a gente tá falando aqui de inovação, amanhã pode não ser, porque alguém já fez. Ou a gente tá falando uma coisa que é inovação aqui pra nós, né? Vamos pegar o Brasil, mas talvez lá na China a galera já tá fazendo. Então, não pode ser que não seja uma inovação, mas vai muito do contexto. Vai muito das áreas, né? O seu Emílio usa uma frase que... Quando a gente escuta, às vezes a gente não gosta de escutar, mas é uma frase importante que ele fala assim, lá em reserva vai dar certo? Por que isso? Qual é o cenário? Exato. Às vezes é algo que a gente está pensando que é super legal, é super 10, ele vai atender uma faixa etária. E isso é importante porque aquela faixa do nosso mercado, do público é legal. Ela precisa também ter a sua atenção. Por exemplo, os jovens que não gostam de ser atendidos por um vendedor. Eles precisam, a gente precisa, o mercado móveis não é tudo do seu jeito. A gente precisa ser legal a experiência para esse cliente. Mas lá em reserva, que é o nosso cliente, a Dona Maria, que é o perfil padrão do nosso cliente, que é onde a gente se posiciona muito bem.
é isso que vai fazer a diferença? Às vezes não é isso. Sim. Então, é importante a gente saber qual é a inovação necessária para cada momento, né? Às vezes a gente tem tanto lá no nosso planejamento estratégico, eles chamam de tiro na lua, né? Tem aqueles itens no planejamento estratégico que são muito distantes. Porém, se a gente não olhar para eles hoje, ele sempre vai continuar muito distante, né? A gente tem que ir criando mecanismos, criando foguete para chegar nessa lua um dia, né? Sim. Se a gente sempre falar que não, isso está muito distante, a gente nunca vai chegar lá. Mas também tem coisas que é o arroz com feijão bem feito, precisa ser feito hoje, agora, né? Sim, então, básico, né? é a gente achar esse equilíbrio, né? Sim. Legal, e a gente fala muito do motor 1 e motor 2 também, né? Sim. Já caminhando aqui para o final, né? O papo tá Nossa, muito bom, a gente poderia ficar aqui a tarde toda, né? A noite toda também. Mas inovação, ela gera resultado ou não? Vim com a camiseta certa. Foca em mim, câmera. Inovação, solução e resultado. Nós somos uma empresa que vive de resultado, né? Sim. Eu brinco nos treinamentos, até a ONG precisa de resultado, porque senão ela não consegue ajudar mais gente, né? Então, a gente precisa de resultado. Então, a inovação, ela precisa vir para resolver uma dor, primeiro. Às vezes, eu vejo que às vezes as grandes barreiras que a gente tem para trazer inovação é que às vezes a gente busca a solução e daí tem que achar qual que é o problema daquilo. E é o inverso, é a partir dos nossos problemas, o que a gente precisa trazer solução para eles. E eu vejo que o mercado móveis, ele vai muito nessa frente. E às vezes as dificuldades que a gente tem é porque às vezes a gente tem não gosta muito que mexa o nosso queijo, eu sou acostumada a fazer desse jeito, sempre deu certo. Mas quando a gente vê a área do lado fazendo coisas que a gente fala assim, nossa, nunca pensei em fazer desse jeito. Às vezes não é nada tecnológico, mas muda o formato de trabalho. Tanto que agora, as entrevistas do selo do Departamento Inovador, né, que você estava conduzindo, Legal. fizeram a gente, para responder, a gente parar para olhar para o que a gente faz. Porque às vezes a gente faz tanta coisa que é inovadora e a gente tanto no automático que a gente não percebe, né? E às vezes é interessante porque às vezes a gente só percebe que a gente é referência quando alguém vem nos visitar. A Maria recebeu uma visita através da empresa Conecta. Conta um pouquinho para nós. Sim. Nós tivemos, a nossa Conecta MM, para vocês entenderem, é a nossa rede social corporativa. Né? Que como vocês viram, a gente tem muitos colaboradores, então a gente precisa centralizar um meio para estar conversando com eles. E hoje é a Conecta. E o pessoal, né, que nos atende, eles entraram em contato há uns dias falando que a IMC queria conversar conosco. Falei, vamos conversar, né? E aí, ali no bench que a gente fez, né, do benchmarking, conversando, a empresa, eles têm várias redes de restaurantes, inclusive o KFC de frangos é deles. Que legal. Tem a parte de doces também, que eles administram, e hoje eles têm mais de 20 mil colaboradores. E eles vieram perguntar pra nós, né? Como que vocês fazem? E a gente se acha muito ruim, né? A gente se acha muito ruim nisso. Eu falei, meu Deus, é nós mesmo? Até brincando com a Rubiane, né? Falei, caramba, olha só, a gente acha que não faz muito ou que não faz nada, mas lá fora a gente é referência. E aí, nós conversando, né, ali eu comentei um pouco com eles como que a gente trabalha. Não, a gente tem a rede social, mas a gente também sabe da correria do meu vendedor lá dentro. Então, às vezes, a gente sabe que o WhatsApp ele é muito, muito útil, muito ágil. Sim. Então, a gente usa ele a nosso favor. Galera, lá no grupo tem novidade na Conecta. Acessa lá para vocês ficarem sabendo. A gente também tem o Instagram ali do grupo, né, onde a gente mostra um pouquinho do nosso dia a dia, o que tá acontecendo, o que não tá. Pessoal, olha só, tem novidade na Conecta, já acessaram? Porque são pontos ali pra gente estar se lembrando. E às vezes é só tocar naquele assunto pra pessoa, né? E eles ficaram assim, como que eu posso dizer, encantados com a nossa forma de trabalhar, que é essa, de certa forma, flexibilidade. Né? Claro, tem a cobrança, tem as nossas metas. Acessem a Conecta, você que é da MM, acessem a Conecta, né? Mas e o Instagram também, né, Maria? Às vezes eu chego em casa, a minha esposa já viu o que você postou e já fala, hoje teve tal coisa lá. O meu esposo também. É a Maria, ele já te conhece também, porque você é a carinha oficial. Que legal. A gente falou isso de referência, mas, por exemplo, falando que a partir das nossas dores, né? Uma das dores que a MM Tech
tinha e vem melhorando muito, era o andamento dos projetos. Então, e a percepção de que quando tá finalizado, né? O pronto. Para mim tá pronto quando tá nessa etapa, pro gerente da área que solicitou o projeto em outra etapa e tal. E com isso eles fizeram um projeto que é o projeto dos Key Users, que foi o projeto de, assim, capacitar as áreas, né? Um analista da área, os gestores, como funciona o desenvolvimento. Isso como mudou o nosso olhar sobre a tech. E como a gente passou a contribuir muito mais e ser muito mais responsável sobre o que a gente pede. E assim, isso já mudou muito a nossa dor. A dor do andamento dos projetos. E esse item, a gente gosta de comunicar muito o que a gente faz, né? A Embraer ficou sabendo disso e a Embraer entrou em contato com as lojas MM porque ela achou um case esse formato de trabalho. Olha só. Então, às vezes é o tipo de coisa que a gente fala assim, não, a gente tava com uma dor, foi resolver a dor, fez isso. E às vezes a gente não tem noção que a gente tá inovando. Porque é um processo simples, às vezes, né? A gente subestima o nosso conhecimento, a forma que a gente faz as coisas. Porque às vezes foi tão comum, né? Tão simples, às vezes, de você entra estruturar rotina, uma né? iniciativa, entra na rotina, mas às vezes o ganho, ele já é grande para nossa empresa e pode ser grande também em outras, né? Sim. E isso é muito bacana, essa troca, a gente ter essas referências para ir se moldando também, né? Por exemplo, ano passado, o Grupo MM foi o vencedor como segundo lugar na categoria varejo do Prêmio Empresa Inovadora, né? Isso. Mais de 300 empresas participaram. E esse ano também a gente foi eleito com o prêmio Empresa Inspiradora. Foram mais de 170 empresas que participaram, né, desse ano. E a gente vem, né, sempre buscando essas referências, mas também trabalhando para se tornar cada vez mais essa referência. Hoje já é, mas fortalecendo cada vez mais, né? Então, para comentar um pouquinho mais do podcast, né, a gente já está com o tempo apertado aqui. Gente, chamaram a galera da comunicação pro primeiro A gente fala bem episódio. pouco. Então, o PrismaCast, qual que é o intuito dele, né? É ser esse bate-papo descontraído, a gente contar um pouquinho, né, de como a gente faz as coisas no MM, trazer convidados de fora também. Vocês, no departamento de vocês, a gente quer que vocês venham aqui também contar o que vocês fazem no dia a dia. O podcast Prisma, ele vai iniciar mensalmente, né? Mas à medida que a gente for tendo adesão e engajamento, a tendência é a gente começar a aumentar essa periodicidade, tá? E se sintam bem à vontade para procurar a gente e falar, eu quero participar, né? Quando que a gente pode participar? Que a gente tem um cronograma e a gente já vai incluindo ali para que vocês venham, tá? Não fiquem tímidos, queiram contar valorizem. as coisas pra nós, gente. A Maria tá ansiosa para divulgar as coisas que vocês estão fazendo. Sim, eu, gente. na parte de processos ali, revisão de fluxos, às vezes entra uma coisa incrível e nem todo mundo tá sabendo que tá envolvido, né? Então, venham aqui, aproveitem a oportunidade. Isso aí, estamos abertos para ouvir vocês e divulgar, né? Que, como vocês puderam perceber, a descrição da minha área é um pouco difícil. Eles vieram de preto, eu vim de laranja e amarelo. Então, se vocês querem divulgar algo, contem comigo. Maravilha. Então, a gente espera, né, vocês no próximo episódio, né? A gente ainda vai definir ali a data e vai compartilhar com vocês. A gente agradece, né, todos que acompanharam. Maria, Angélica, obrigado por terem participado desse episódio piloto, né? Espero que vocês venham mais vezes aqui e que a gente consiga, né, ter sucesso nessa iniciativa. Obrigado ao Bruno, né, que não pôde estar aqui, tá um pouco com tosse ali. E também agradecer ao Márcio, né, que sempre apoia todas as iniciativas, né, de inovação, compra as nossas ideias, as nossas brigas, e isso é muito bom. Show, pessoal. Isso aí. Muito obrigada pela Obrigado. oportunidade, né? Por tudo e sucesso para o PrismaCast.